mesmo fale de si e da sua profissão. Doutora Dalila, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Eu sou nutricionista há 5 anos, atuo na área clínica, né? Tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos com pacientes hipertensos e diabéticos, e hoje eu vou estar aqui com vocês para ter essa troca, esse bate-papo, né? Da importância da alimentação saudável, principalmente nessas duas comorbidades que vem crescendo muito no Brasil. E aí, Rubens, o que é que você acha? Temos muitos problemas para serem colocados aqui, para darmos soluções. Diabetes e hipertensão. No caso aqui, hipertensão no interior, porque eu já vi muito caso de hipertensão AVC, esse negócio no interior, por causa do sal. Por causa da questão que muita gente não tinha energia elétrica, nem tinha, aí conserva tudo com sal, e a gente vê muita carne salgada, essas coisas todas. O que é o motivo desse crescimento? Já que a gente tem muita geladeira por aí, né? Hoje está diminuindo. É porque assim, né? O homem, ele veio transformando, né? E hoje a gente tem uma variedade de alimentos industrializados, né? Alimentos ultraprocessados. Hoje a gente busca por uma facilidade maior em consumir os alimentos, né? Ter aquela praticidade de apenas comprar no supermercado, chegar em casa, esquentar e comer, né? Então, tudo isso acabou aumentando, né, o aparecimento dos casos de hipertensão. O consumo excessivo, né, de alimentos embutidos, né? Hoje a gente tem uma variedade, né? E como você mesmo falou, o consumo também de carnes, né, que são preparadas de molho no sal. Carne de charque, carne de sol. Isso, faz parte do dia a dia de muitos brasileiros, né? A fritura em si. Então, tudo isso acabou fazendo com que aumentasse o índice, né, de pacientes com hipertensão. Me diga uma coisa, também temos o sódio, né? Que às vezes a gente pensa no sal, mas o sódio, ele não é propriamente o sal, não é isso? Isso, e está presente principalmente nesses alimentos que eu acabei de falar, né, que são ultraprocessados, nos molhos prontos, né, nos temperos que a gente encontra hoje pronto. Então a base deles é o sódio e a gordura também. Então esses dois alimentos em alto consumo, né, faz com que a gente venha desenvolver a hipertensão. Eu estive em setembro com o cardiologista e ele me deu uma frase que eu achei bem interessante e que eu adotei. Ele disse, descasque mais e desembale menos. Aí eu fiquei olhando assim, ele disse, olha, alimentos naturais vão fazer um mal muito menor na sua vida do que os alimentos industrializados. Então, quanto mais você evita esses alimentos, né? Ele disse, olha, não dá também para você viver dentro de uma jaula emocional, que eu não como isso, eu não como aquilo, cria-se também, mas tem que haver uma seleção melhor dos alimentos, não é isso? Sim, sim. Além da seleção, a gente tem que ter o controle na quantidade, né? Porque, como você mesmo falou, até os alimentos naturais, se eu consumir em excesso, a longo prazo eles vão me prejudicar. Então a gente tem que ter essa educação e essa consciência da quantidade dos alimentos que a gente ingere, seja ele natural, seja ele processado, né? Então a gente tem que ter esse controle para viver, né, normal, porque não significa que eu tenho a hipertensão ou a diabetes, por exemplo, que eu vou viver numa bolha, que eu não vou poder socializar, que eu não vou poder, né, sair, ir para algum evento, algum aniversário de algum parente devido a essas comorbidades. Não, a gente precisa ter essa educação em relação ao controle da quantidade do que a gente consome, seja o alimento bom ou o alimento ruim, né?
Uma coisa que, em função da minha própria dieta que eu venho realizando, qual é a escala, a alimentação da gente, quando a gente vai comer? O que a gente deveria ingerir primeiro, né? Assim, eu vou pela manhã, por exemplo. O que eu deveria comer? Eu como primeiro a fruta, eu tomo primeiro um suco, eu como primeiro um pão. Como é que deveria ser essa sequência de alimentos? Voltado, né, em questão, por exemplo, a um indivíduo que ele tenha diabetes. O ideal seria que ele começasse por uma fonte de proteína. Né? Proteína a gente sabe que é frango, ovo, carne, queijo, peixe. Esses alimentos vão ajudar tanto na saciedade quanto também no controle glicêmico. Então, quando ele começa a ingerir pela proteína, em seguida ele vem pelos carboidratos, né? Que aí pode ser uma raiz, ou inhame, batata doce, por exemplo. E quando ele for consumir a fruta, ele sempre associar uma fonte de fibra, porque a fibra também vai ajudar tanto na saciedade quanto no controle dos níveis de colesterol e na glicemia também. Citando, o que seriam essas fibras? Dê um exemplo para a gente, que às vezes a pessoa não tem conhecimento. Sim, as fibras são aveia, chia, linhaça, psyllium, são alimentos que são ricos em fibras. E a quantidade dessa ingestão de fibras? A ingestão, em média, o ideal seria a gente fazer um cálculo de acordo com o peso, né? Ter essa individualidade, mas em média a gente deveria consumir de 20 a 30 gramas de fibras por dia. Por dia? Isso. Certo. E a água? A fibra, segundo eu fui informada, né? Ela é muito importante porque se você faz uma ingestão muito grande de fibras e não está associado à água, e muita gente não gosta de beber água, o que acontece? Então, quando eu tenho um consumo, né, ou adequado ou acima de fibras e bebo pouca água, a tendência é que eu sofra com constipação, né? Então, assim como a gente tem esse hábito de consumir as fibras, né, ou passar a consumir, ideia é que a gente regule essa questão da quantidade da ingestão de água. E aí tem um cálculozinho que a gente faz básico, que a gente pega o seu peso e multiplica por 35 ml. Aí você vai ter uma noção da quantidade de água que você deve ingerir por dia. Mas, digamos, eu pego uma garrafa com 1,5 litro e bebo. Isso resolve ou eu preciso fracionar essa água ao longo do dia? O ideal é que seja fracionado. E quantos copos? Porque, assim, a grande maioria das pessoas, né, elas têm conhecimento de copos, elas não ficam muito ligadas. Quantos copos ao longo de um dia? Um copo de 300 ml? Aí, no mínimo, 8 copos. Pronto. Isso já facilita bastante, né, Rubens? Porque as pessoas têm que saber, assim... E, assim, nós estamos num período extremamente quente. Isso é melhor que a gente faça uma ingestão maior de água ou mantenha o consumo normal? O ideal é que a gente aumente esse consumo e principalmente se o indivíduo ele praticar algum tipo de atividade física, tá? Porque a gente tende a perder líquido também durante a atividade física, né? Então a gente precisa desse controle também, tá? E lembrando que o consumo de água é totalmente separado do seu consumo de suco, chás ou qualquer outra bebida que você consome durante o dia. Então, se você fez o cálculozinho do seu peso, com a quantidade de ml para saber quantos litros você tem que consumir por dia, ali é basicamente a quantidade de água. Não entra suco, não entra chá, nem qualquer outra bebida. Então se, digamos, o café, né? Sim. O café, você tomou o seu café da manhã, ali tem uma xícara de 200 ml, mais ou menos, não é isso? Não é 200 ml? Então eu não contabilizo isso como ingestão de água. Não. São essas pequenas informações que eu percebo que a grande maioria de nós não sabe, né? Você já reparou isso? Que esses detalhes pequenos é que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento? Uma outra coisa que eu tenho dúvidas é o seguinte: a minha dieta ocorreu um fracionamento. Por que é melhor a gente
fazer ingestão de alimentos ao longo do dia em diversos horários, assim, a cada 3 horas mais ou menos? Assim, o benefício da gente fracionar as refeições é que a gente mantém o seu metabolismo acelerado, mantém os níveis de glicemia estabilizados, né? Porque o fato da gente passar muitas horas sem se alimentar, a gente acaba afetando também esses índices. Então, por isso que é importante a gente fracionar. Dessa forma, a gente mantém o indivíduo saciado e comendo em quantidades adequadas, né? Porque a gente tem o hábito de fazer apenas 3 refeições no dia: café da manhã, almoço e o jantar. E aí, com essas 3 refeições, a gente acaba comendo em grande volume, né? Além de passar muitas horas sem se alimentar de uma refeição para outra, a gente come em grande volume. Então, por isso que é importante a gente fracionar em várias refeições, porque esse volume grande que você come, né, fazendo apenas 3 refeições, você vai comer a mesma quantidade, porém em refeições separadas, né? Então a gente come em menor volume, mantém a saciedade, mantém o seu metabolismo acelerado, ou seja, ali a gente está sempre queimando calorias, né? E mantendo os níveis de açúcar estáveis.